Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Marcelo Villa. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela repercussão que tem dado aí ao nosso podcast, tanto no YouTube quanto também lá nas redes sociais, né? No Instagram, o pessoal também acompanha lá as chamadas, os cortes, é muito bacana saber que todo mundo tá ligadinho aí no podcast do Marcelo Villa, no canal no YouTube, Marcelo Villa TV e também no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Mais um episódio começando, mais um assunto muito interessante com um entrevistado importante. Eu estou recebendo aqui hoje a doutora Denise Cardoso, ela que é psiquiatra e nutróloga, e ela vem conversar com a gente para falar sobre saúde da mente, saúde do corpo. Vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre a importância de estar aliado, principalmente, esses dois fatores, né? A mente com o corpo, com o físico. Isso é muito sério, é muito importante. Nós estamos aí numa era, né, de canetas, numa era de todo mundo querendo emagrecer, todo mundo buscando algumas alternativas. Será que vale a qualquer custo? Então, acompanhe o nosso episódio, porque tem muita informação bacana a partir de agora. Doutora, é sempre um prazer ter a senhora para a gente falar um pouco a respeito, né, de saúde e, como eu disse agora, saúde física e saúde mental. Isso é muito importante. E é realmente muito bacana contar com a senhora aqui. Muito obrigado por ter aceito estar com a gente aqui. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sempre, quando falo com a senhora, já falei em alguns programas de rádio, a respeito da importância que eu vejo de aliar isso. Ser uma profissional que trabalha com a mente e com o corpo, ou seja, com o físico, né? Porque a senhora é psiquiatra e também é nutróloga. Isso traz realmente uma vantagem para quem quer emagrecer, para quem busca, né, uma saúde física ou também uma saúde mental melhor? Sim, é de extrema importância a gente lembrar que o corpo e a mente, eles estão ali, unidos, né? Um interagindo simultaneamente com o outro. Então, quando a gente cuida do corpo, a gente ajusta, vê o metabolismo, hormônios, vitaminas, neurotransmissores, isso vai refletir no comportamento. Assim como a pessoa bem emocionalmente, ela também vai ter hábitos mais saudáveis que vai repercutir no benefício do corpo, né? Na saúde. A gente sempre percebe, eu sempre vê pessoas assim, eu faço regime e depois engordo tudo outra vez. Pessoas que fazem até cirurgia, né, bariátrica e tudo mais, depois engorda tudo de novo. Isso é realmente consequência prática, né, da consequência disso, de não aliar o corpo com o físico, né, doutora? Exatamente. É importante a gente olhar para uma pessoa que ganhou peso, o que fez ela engordar? Né? Quais desajustes do corpo? Ou quais foram os estresses, né? Assim, as situações que fizeram ter uma compulsão alimentar ou privação de sono? O que às vezes deixou esse metabolismo aquém do que ele era? Então, é sempre importante a gente entender o contexto. E uma pessoa, ela ganhou peso por causa de uma situação, o outro por conta de outro problema de saúde, mas é importante individualizar sempre o tratamento. E quando a senhora encontra isso, né? Pessoas que realmente estão, entre aspas, doentes, não só no físico, mas que precisam de tratamento, mas também no psicológico. Como é que trata disso? Como é que a senhora age na clínica, no dia a dia? Então, é importante entender o contexto. Então, o que faz aquela pessoa que levanta às 5 horas da manhã, corre, faz um monte de coisa e termina o dia, né, agradecendo pelo tanto de coisas boas que fez? O que é isso? É o hormônio e neurotransmissores. Então, dopamina, por exemplo, está relacionada na vontade. Uma vez que a pessoa está com uma alteração, os neurotransmissores mais importantes, né, para a saúde mental, serotonina, noradrenalina, dopamina, eles vão estar relacionados até com a vontade da pessoa de fazer uma situação ou não. Então, quando a gente cuida da saúde mental, a gente vai ter uma repercussão no comportamento da pessoa, né? Então, a gente analisa assim, como a pessoa está se sentindo? Ela está cansada? Ela está disposta? Ela está com energia? Como que ela está? O que ela está fazendo? Como que é a rotina? Uma pessoa, por exemplo, que já acorda cansada, às vezes, eu durmo 7 horas. Mas, Marcelo, o que justifica uma pessoa acordar cansada? É contra a fisiologia isso, né? O sono é para ter reparo, para a gente liberar hormônios, para o cérebro diminuir o funcionamento, para raciocínio, para guardar memória. Então, o que justifica uma pessoa acordar cansada? Claro que o dia dela vai ser aquém do que ela poderia fazer, né?
Então, a gente analisa o contexto de vida. Geralmente, o que acontece? Por exemplo, a pessoa acorda cansada, a pessoa está sempre indisposta, sabe que precisa acordar mais cedo para poder fazer uma caminhada ou para ir para uma academia, algo nesse sentido, e não consegue. É claro que isso ela está acabando de dizer que é individual. Mas, geralmente, a grosso modo, o que dá para a gente falar a respeito? A gente precisa também analisar os exames, né? Ver vitaminas, hormônios, entender o corpo dessa pessoa, o funcionamento. Muitas vezes a pessoa coloca no automático e dá conta do trabalho, da família, mas aí quando poderia fazer uma atividade física, não tem energia para aquilo. Porque ou está se alimentando mal, ou está faltando alguma substância. Então a gente tenta entender assim, hoje, né? Até a cobrança por produtividade faz com que a pessoa entre, né, num ciclo de que eu não posso parar, né? Só que se ela parasse, ajustasse a saúde, ela ia conseguir fazer tudo de uma forma muito mais leve. Então, cobrar que, por exemplo, faça uma atividade física. Poxa, mas a pessoa já está cansada, já está esgotada, não tem energia para aquilo. Mas é mais uma culpa, né? Eu não consigo, eu não estou fazendo por mim. Mas está fazendo tanto pelos outros, está fazendo tanto pelo trabalho, está dando conta de tanta coisa. Mas se parasse, se cuidasse, muitas vezes até esse insight, sabe? De que, não, eu preciso me cuidar, acaba não se tendo hoje. Pelo estresse, ansiedade. Acabou há muito tempo aquela situação da velha tabelinha de dieta, né? É isso que você tem que fazer e segue essa dieta pelo peso, pelo biotipo, pelo sexo, enfim. Hoje é muito mais complexo e as pessoas têm entendido isso, doutora, que é complexo, que precisa realmente de um profissional como a senhora para poder tratar, de buscar uma clínica, de buscar um profissional de talvez educação física, enfim, de outras áreas que venham a aliar essa questão para ter uma saúde diferente? Sim, porque tem paciente que chega no consultório e fala, doutora, eu não estou emagrecendo, mas a minha alimentação é saudável. A gente vai ver, realmente é saudável, mas não é saudável para ela naquele momento. Então, a gente entende o contexto e sim, tem gente, por exemplo, que conta no aplicativo. Fala, doutora, eu estou aqui contando no chat, estou comendo só isso aqui, por que eu não estou emagrecendo? Porque está perdendo massa magra. Porque a dieta está fazendo com que não tenha nutrientes necessários, né? E o metabolismo fica aquém disso. Então, há uma busca, assim, no consultório de, doutora, mas o que eu preciso comer? Quanto de proteína eu preciso comer? Eles têm tido mais entendimento sobre as necessidades, hoje, eu sinto. Entendi. E realmente essa questão só o que comer não é suficiente, não traz eficiência para isso. Essa questão de exames, a senhora falou assim, mas as pessoas têm que fazer exames, é mais complexo a coisa. E que tipo de exames, por exemplo, são realizados para entender e dar um diagnóstico eficaz de uma pessoa, do que ela precisa, de como ela deve se comportar a partir dali? É importante a gente ver, por exemplo, vitaminas, minerais, a gente vê, se não está com uma anemia, por exemplo, né? Atende a pessoa, uma moça, que ela recém-casada, com bebê, e ela estava extremamente cansada, veio por depressão, né? Encaminhada no consultório por conta de transtorno depressivo. E ela estava com uma anemia. Então, a deficiência de ferro vai fazer com que ela fique mais cansada, indisposta. Então, a gente analisa isso, analisa hormônios. Então, a alteração hormonal, pelo próprio fato do estresse, Marcelo. Às vezes tem um paciente jovem que está com deficiência de testosterona. Por quê? Não teria idade, mas porque não dorme direito, porque o sono não é reparador. Então, tudo isso, a dieta é inflamatória. Então, os hormônios também vão influenciar na qualidade de vida. Nessa questão de qualidade de vida, o que essa vida tão corrida que parece que não é mais 24 horas um dia, né? Que parece que as 24 horas ficaram pequenas de tanta correria, de tanto estresse, de tanta loucura que a gente vive hoje em dia. No que isso, até onde isso afeta, até onde isso realmente é sério para que faz com que o corpo adoeça, com que a mente adoeça? Pois é, a questão do estresse, o aumento de cortisol faz com que o corpo fique alerta. E a hora que você vai dormir, o corpo ele pensa, não, pera lá, não posso baixar a guarda. Eu ainda tenho um monte de coisa para fazer, eu ainda estou devendo, né? Pelo excesso de cobrança, as pessoas acham que, nossa, não fiz isso, não fiz aquilo. E o sono não acaba sendo reparador, porque fiquem alerta para amanhã eu tenho que dar conta. Porque na listinha de cobrança, né? Sempre tem que fazer atividade física, tem que trabalhar, e até o excesso de mídia também, né? Sempre tem alguém com a mesma idade, com outro resultado.
não é bem assim, né? Cada um tá escrevendo a sua própria história. Vai pessoas lá buscando, e traz ali no celular, eu quero o corpo dessa modelo ou dessa pessoa aqui. Tem gente que faz isso, doutora? Sim, de chegar e falar, não, doutora, eu quero assim, mas é outro biotipo, é um outro contexto, e até o dismorfismo corporal, de achar que eu não tô bem ainda, eu tenho que ganhar mais massa magra, eu tenho que emagrecer mais. Então, quando a pessoa tá bem emocionalmente, né, fisicamente, até a forma de olhar para ela e para os outros é diferente também. Isso causa uma doença. Essa doença é mental, por exemplo, nós temos aí, sempre se fala, hoje o maior exemplo que as pessoas falam é da dupla, né, Maiara e Maraísa, onde tem a Maiara que emagreceu demais e hoje até se falam que ela tem alguns transtornos, né, por conta disso, aquela compulsão, que antigamente era anorexia e tudo mais. Existe isso mesmo? É uma doença que a pessoa acaba adquirindo da mente, um tipo de distúrbio mental? Como é que é isso? Quando a gente trata de anorexia, é sim uma alteração da forma de se ver. Então, existe uma alteração do pensamento. A pessoa realmente ela se olha e se vê de uma forma que ela não é. Então, ela se vê acima do peso. Ela acaba se privando de comida e acaba fazendo déficit de nutrientes. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm deficiências nutricionais muito graves e importantes em decorrência dessa alteração do pensamento. Geralmente é porque ela ainda se vê gorda ou porque ela tem medo de voltar a engordar? Tem medo, tem paciente, por exemplo, que nunca teve acima do peso, mas tem um medo de ganhar peso. Então, acaba se restringindo muito pelo medo de engordar. Então, essa busca incessante por emagrecer, por não estar se vendo como ela é. Então, ela se vê maior. E aí, a busca por emagrecer acaba fazendo danos tanto emocionais, porque gera um sofrimento gigantesco, a pessoa não está satisfeita no próprio corpo, mas também deficiência física, né? Como fraqueza, indisposição, né? E aí, trata o quê? A mente? Cabeça? Trata a cabeça, mas muitas vezes a gente tem que suplementar nutrientes para que ela melhore, porque a falta de nutrientes, por faltar comida mesmo, acaba sendo tão grave que mesmo usando medicamento, ela vai ter alteração na produção de neurotransmissor pela deficiência nutricional. Olha só, e realmente acaba... A senhora já pegou algum caso extremo, doutora? Já chegou ali, a pessoa realmente está com níveis baixíssimos, situação realmente muito complicada? Sim. Inclusive, assim, recentemente, um caso de uma paciente usando uma caneta emagrecedora, ela chegou no consultório e, assim, não tinha a menor necessidade, né? Até era um risco, porque faz hipoglicemia, perde neurônio. Mas ela tinha um medo e ela queria me convencer de que não, ela precisava usar porque ela tinha um medo absurdo de ganhar peso. Então, um paciente que, assim, tinha 43 quilos. Então, já estava bem abaixo do peso, mas ainda pensava que estava em risco de ganhar peso. Nós vamos falar dessas canetas aí, que realmente é uma polêmica muito grande, né? Tem muitos pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Então, já nós vamos falar a respeito dessa questão das canetas. Fique acompanhando aí para a gente trazer aqui uma profissional que vai tratar a respeito disso, falar a respeito dessa situação. Doutora, alguns outros exemplos. Por exemplo, chega no consultório a pessoa que, vamos assim dizer, ela não precisa realmente, né, a senhora disse aí de pessoas no extremo, que estão muito baixos, peso baixo e tudo mais, mas que chega ao momento, ou seja, é só realmente o psicológico dela a ser tratado ali, e como a senhora na sua clínica, se isso existe, trata esse tipo de pessoas? Tem, por exemplo, alguns casos que a gente vê os exames lá, eles estão normais, dentro dos parâmetros normais. Só que a gente olha para a pessoa, ela tem mesmo queixas. Ou porque o estresse acaba fazendo com que durma mal. E aí a gente vê assim, isso em exames, né, em estudos, regiões do cérebro funcionando diferente em pacientes depressivos, com transtorno de humor. Então, as doenças, elas existem, são físicas. Tem uma região do cérebro que está com menos dopamina, com menos serotonina. Então, tem uma disfunção orgânica ali. Não tem nada de abstrato, Marcelo. A gente pensa que, não, uma coisa é emocional, mas é mental, mas por conta de uma questão orgânica. Então, tem caso que sim, a gente vai usar medicamento, a gente vai usar tudo que a medicina tem de mais moderno para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né?
Chegou o momento aqui no nosso podcast de falar de realizações de sonhos, de investimentos, de você criar uma oportunidade financeira e quem sabe até ter uma independência financeira. Eu estou falando de consórcio, mas não é qualquer um não. Não dá para sonhar e de repente virar pesadelo. Por isso eu estou falando do consórcio Ademicon. O consórcio Ademicon tem realizações para você que você com certeza vai conseguir conquistar o seu primeiro imóvel, de repente investir aquele dinheiro que você acha que precisa ser multiplicado ou conquistar, por exemplo, um carro, uma moto, investir, fazer um consórcio para você depois vender para a própria Ademicon essa carta contemplada e ganhar um dinheiro em cima disso. Então não perca tempo. A Aline de Godoy, ela é uma consultora, não é aquele vendedor que você vai ter simplesmente colocando você ou preenchendo os dados ali num consórcio. A consultoria da Aline de Godoy é realmente eficaz e vai trazer para você o melhor plano. O telefone dela está aqui, ó, 98411-9497. Converse com a Aline de Godoy, consultora do consórcio Ademicon. Na Ademicon, dá. Vamos falar então dessas canetas aí, doutora. Muita gente virou moda, virou algo que realmente tomou conta e não é só do Brasil. Eu vi recentemente que no mundo todo as pessoas estão aí usando essa caneta, que até onde eu sei, dentro da minha leiguice ou leiguez, fala a respeito de pessoas que têm diabetes ou foi criado para isso, né? Então já traz uma preocupação. Realmente, o uso está exacerbado? Como que a senhora tem avaliado como uma profissional essa questão da forma como está hoje esses usos? Então, a gente tem que dizer que é assim, um excelente medicamento, a gente tem excelentes respostas terapêuticas, os pacientes têm realmente emagrecido. Então, é um avanço da ciência. Gosto, trabalho, sim. E a gente tem que usar tudo que a ciência tem a favor do nosso paciente, né? Agora, vale lembrar que a pessoa precisa de acompanhamento. Por quê? Porque o que o remédio faz? O remédio faz ela não comer, a pessoa se sente segura de si, porque antes tinha a dieta ali, as pessoas chegam e falam, doutora, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer. A pessoa sabe o que ela poderia e o que não poderia. Ela já foi em vários nutricionistas, mas por que ela não consegue? Por quê? Porque ou tem uma alteração na saciedade, ou porque tem uma fome emocional. E a gente usa também as canetas até para outras compulsões, como o álcool. Então, dá muita resposta, sabe? Mas assim, essa pessoa, ela não tá comendo, mas e o que ela tá fazendo? Por que ela comia? Às vezes, comia por uma fome que era emocional. Será que ela não vai comprar? Será que ela não vai, sabe, jogar? Não tem outra forma de compulsão? Então, a gente acompanha tudo isso, mas a gente usa até para outras compulsões também, com boa resposta. Como seria, por exemplo, nessa questão, álcool, droga, outro tipo de compulsão? Como a caneta dá esse retorno? Como esse medicamento dá esse retorno? Porque, Marcelo, ninguém engorda por comer um pratão de alface, De sentar e falar, nossa, eu não consegui parar de comer um pratão de alface. O que acontece? Alguns alimentos que são mais calóricos, eles liberam dopamina no sistema da recompensa. Então, é muita caloria em pouca quantidade. Por exemplo, os doces ou os lanches, gordura, carboidrato, ali, pizza, lanche. É muita caloria naquela quantidade. Então, o que acontece? As medicações fazem com que a pessoa consiga comer menos, mas melhore também essa questão da fome emocional, muitas vezes. Agora, as outras substâncias, elas também podem liberar dopamina no sistema da recompensa. Por isso que alguns alimentos, a pessoa fala, ai, tô triste, vou comer. O que vai comer? Não é alface. Ou é um doce, ou é um lanche, porque são comidas que vão dar um conforto. Assim como o álcool, assim como outras substâncias, que liberam dopamina no sistema de recompensa. Então, o funcionamento do cérebro, a consequência muda, Marcelo? De uma pessoa, por exemplo, que está viciada em jogo, está perdendo dinheiro. Sim. Muda a consequência, mas o funcionamento, ele está baseado nessa liberação de dopamina. Então, a gente consegue regular tudo isso, Tudo é culpa dessa dopamina, doutora? Eu conversei, por exemplo, esses dias com um psicanalista e ele estava falou assim, que está atendendo várias pessoas a respeito dessa questão de jogo que a senhora citou. Pessoas e ele tem uma instituição que cuida de viciados em droga, em álcool. E ele falou assim, Marcelo, tem atendido muito pessoas que jogam nesse tal do tigrinho, nessas coisas todas, porque a pessoa está perdendo casa, perdendo apartamento, perdendo carro, perdendo a vida com isso tudo, E
E ele disse que o que realmente libera, ou seja, a sensação, aquele suposto prazer, não sei, a adrenalina, é a mesma do que o crack, por exemplo, que foi o que ele falou. Falou, é a mesma que o crack causa na pessoa. Eu assustei quando ouvi isso. O que muda é o tempo de liberação de dopamina. Então, a primeira vez, por exemplo, que usa crack, a resposta, ela mais depois vai acabando aumentando, fazendo tolerância, né? Que é aumentando a quantidade de uso para ter a mesma sensação. E nos jogos também. Sabe, a dopamina que libera quando ganha, a sensação, né? De estar em alerta, liberou dopamina, daí cai, daí vai de novo. E vira um ciclo. Então, o funcionamento é esse mesmo, do prazer, né? E muitas vezes não é só o prazer, é o vício. Olha só. A questão dessas, voltando a falar desse medicamento, a gente fala caneta porque é o mais fácil, mas tem, o medicamento hoje em dia nem usa-se a caneta, né, enfim. Mas esse uso desse medicamento, sem, vamos assim dizer, as pessoas estão usando sem fazer uma análise com o médico, com o profissional, substituindo o que eu disse no começo aqui do programa a respeito daquela tabela, daquela receita que o nutricionista ou o nutrólogo sempre dava para a pessoa fazer o regime e a pessoa não usava aquilo. Essa substância, esse medicamento está sendo usado porque... Não vou dizer diretamente, talvez eu esteja até falando errado aqui. A pessoa é mais preguiçosa, ou seja, a pessoa não consegue fazer uma dieta, mas o efeito da caneta, ela faz com que a pessoa não coma automaticamente, ela querendo ou não. Tem associação a isso que eu tô falando? Mas assim, Marcelo, não vamos associar com preguiça. Porque, na verdade, a pessoa... Qual que é a importância da caneta? A pessoa consegue seguir aquela tabela. Então, ela consegue seguir aquela alimentação que seria saudável para ela. Agora, comer menos. A caneta vai fazer com que coma menos. Mas coma menos o quê? Aí tem gente que fala, doutora, cai o cabelo. Mas, né, tem algumas perguntas assim, cai cabelo, mas eu tô ficando meio cansada, meio sem energia, com sensação de depressão, por exemplo. Mas não, a caneta não faz isso. Agora, se você não comer os nutrientes necessários, né, ou não suplementar os nutrientes necessários para você, você vai ter repercussão. Mas não é que a caneta faça, é que a falta dos nutrientes, porque você vai comer menos, mas menos o quê? Né, então, mas, por exemplo, eu encontro pessoas que comem menos tudo, ou seja, não deixou de comer nada, não passou a ter uma alimentação mais saudável, mais regrada, continua do mesmo jeito. Só que ao invés de comer 2, come 1. Ao invés de comer 1, come meio. Porque a caneta ou esse medicamento dá a sensação de mais tempo de saciedade, de estar satisfeita, né? É isso? Isso, a caneta vai dar essa sensação de saciedade, diminui o esvaziamento gástrico, então vai ficar lá, tanto que o efeito colateral dela é náusea, né? Porque demora esse esvaziamento gástrico. A tirzepatida, ela vai agir em outra região também, em outro receptor que vai dar, que melhora essa fome emocional. Então, a pessoa vai conseguir comer menos. Algumas pessoas falam, doutora, eu acho que tem que subir a dose porque eu tô tendo fome. Marcelo, mas fome é fisiológico, todo mundo tem fome e vai ter que sentir fome. Agora, se eu tô precisando comer muito, às vezes comer muito rápido, né, por conta de uma ansiedade, de uma outra questão, a gente também tem que tratar essa outra questão, sabe? Mas não que vamos pôr a culpa não, a pessoa tá comendo menos, mas às vezes tá deixando de comer também. Que não, aí vai ficar com fraqueza. Mas o objetivo é que sim, a pessoa consiga manter uma vida saudável. A caneta é só para ela conseguir fazer o que ela precisaria ser feito. Porque não é preguiça, Marcelo. A pessoa acaba comendo mais por outros fatores. Até questões orgânicas mesmo, né? É verdade. E aí que volto a dizer novamente a questão da importância de um profissional que trata o físico e a mente, né? Porque tá tudo realmente muito interligado a isso. Agora, doutora, o uso indiscriminado, sem um profissional... Outro dia eu conversei com um amigo, eu liguei para ele falou assim, olha, eu estou no hospital com a minha esposa. Ela começou a usar esse medicamento e trouxe problema. Pessoas realmente acabam tendo algum efeito colateral que causa uma doença, que causa algum tipo de problema na pessoa, por não ter um acompanhamento, não saber de um profissional até onde ela pode ir com isso?
Sim. E uma questão bem importante, que não é tão falada, é a questão da hipoglicemia, porque a gente está falando tanto dela para o emagrecimento, mas é um medicamento que melhora, né, que também faz tratamento de diabetes, melhora a resposta à insulina. Né? Então, o que acontece? Se a pessoa não está comendo, ou se está comendo só carboidrato, aumenta a glicose, o pâncreas libera insulina, mas libera mais. Então, a hipoglicemia, por ficar muito tempo sem comer, né, por não comer, ou por comer errado, né, comer só um carboidrato, só um belisquinho, o que acontece? Pode fazer dano cerebral. Por quê? Por conta de hipoglicemia. Então, isso a gente precisa acompanhar para que, sim, tenha uma qualidade de vida melhor. Mas o que essa pessoa está comendo, né? É importante. Olha só, então tem que procurar e a sua clínica está sempre à disposição das pessoas. Eu sei que é um pouco concorrido, mas é importante que as pessoas se atentem, procurem, marquem um horário, vá lá fazer. Primeiro é uma avaliação, como é que funciona isso no início? A gente faz a bioimpedância para entender assim, o que você tem de gordura, de fato que você quer perder ou precisa. E quanto você tem de massa magra? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu como pouco e não emagreço. Mas se a gente for ver, a gente gasta que tanto de caloria para se manter vivo? De acordo com a idade, sexo e massa magra. Às vezes a pessoa tem tão pouquinha massa magra, mas ela que gasta pouco. Então é um negócio que coma mais, já impacta ali no emagrecimento, né? Já ganha peso ou não emagrece. Então, a gente faz, através da bioimpedância, a gente analisa o metabolismo, a gente vê qual que é a taxa metabólica basal, o que ela tem de massa magra, o que ela tem de gordura, né? Se tem sarcopenia, que é menos massa magra, a gente faz dinamometria para entender a força muscular. Às vezes tem massa magra, mas não tem força muscular. Então, é importante a gente agir nesses fatores para que aumente o metabolismo muitas vezes, para que ela consiga emagrecer de uma forma mais efetiva. A senhora também dá algumas dicas dessas informações, como a gente está tratando aqui, no seu Instagram, na sua rede social, Sim, né? Qual que é a rede social da doutora? É @DRA Denise Cardoso. Lá as pessoas também podem fazer contato, ter mais informações, ouvir ali. Às vezes uma dica que a senhora dá ali já faz toda a diferença, né, doutora? Isso, até assim, para entender a rotina do consultório, a minha rotina também que eu compartilho, sabe, dicas de rotina práticas mesmo, para viver de uma forma mais saudável e de forma simples também, porque a gente busca isso, né? Agora, a modernidade, a questão hoje em dia de trazer esse medicamento que é as canetas ou esses remédios, dá então para a pessoa conciliar. Procurando um profissional como a senhora, ela pode usar, mas sabendo até onde a dosagem, porque as pessoas vão, eu vou usar 2,5, vou usar 5, vou usar 10, deliberadamente, né? E isso não é legal. Isso, tem gente que chega no consultório, em primeira consulta, fala, doutora, eu não tô conseguindo comer. Mas por quê? Porque tá com uma dose alta e aí acaba perdendo massa magra, com fraqueza. Porque o objetivo é, sim, a gente emagrecer, mas com qualidade de vida, para que você melhore energia, disposição, né? Tudo isso. Tá certo. Bom, deixa eu falar agora, trazer um recado aqui importante para você que está acompanhando o nosso podcast. Eu quero falar com você que mora em condomínio, para você que é síndico, para você que é um profissional na área de gerência, administração de condomínios e que de repente não tá legal, a coisa não está funcionando, o prédio não está andando como você gostaria, o condomínio não está funcionando como você pensava. Isso, sabe por que isso pode estar acontecendo? Porque as obras não saem do papel, porque você não consegue fazer uma melhora aí no seu condomínio. Isso acontece por um motivo: falta de previsão financeira. Não tem caixa, a coisa não anda, não tem organização financeira, fica difícil investir, melhorar ali a estrutura e garantir, de repente, uma tranquilidade para os moradores e também para você que é síndico. Aí eu quero falar para você da Condobem. A Condobem oferece soluções que ajudam o seu condomínio a reduzir os impactos na inadimplência. A Condobem é uma garantidora condominial, que traz mais estabilidade financeira, segurança, capacidade de crescimento. Você vai ter mais previsibilidade. Inclusive, você vai conseguir realizar melhorias importantes que não acontecem com mais rapidez e eficiência, vai valorizar os imóveis, evita aí dores de cabeça entre moradores e síndicos e cria um ambiente mais organizado e tranquilo para todos. E atenção, a Condobem agora está com um projeto muito bacana para você que é
prestador de serviço para condomínio, não só para o condomínio, só para o síndico. Você presta algum tipo de serviço, a sua empresa trabalha com condomínios, pode ser pintura, limpeza, zeladoria, segurança, vigilância, enfim, né? Pessoal que trabalha com piscinas, com guarda, bombeiro, né, civil, enfim, todo tipo de serviço que você presta para um condomínio, você pode procurar a Condobem, que você também tem algumas vantagens ali. Vai ajudar, inclusive, o condomínio a realizar uma obra e antecipa aquilo que você ia receber, né, com muito tempo de espera, você recebe mais rapidamente. Então procure a Condobem. Entre em contato no 3324-2300. Você que é síndico, você que é administrador, você que é gerente de condomínio ou até prestador de serviço. Procure a Condobem. 3324-2300. Vou repetir, ó. 3324-2300. Se você tem algum problema no seu condomínio, você tem que falar, principalmente se for financeiro, com a Condobem, garantidora condominial. Bem, doutora, agora eu quero falar sobre esse tratamento que está aqui na tela. Exomide, é isso? Isso, uhum. Que tratamento é esse? Que modernidade a senhora está trazendo para Londrina, para toda a região, que com uma máquina, que aparelho é esse? Como é que funciona? Fala pra gente. O Exominding é um aparelho de estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento indicado para pacientes com transtornos de humor, transtornos depressivos, refratários aos outros tratamentos, né? Mas o Exominding tem programa de performance, então que melhora muito o gerenciamento de estresse, que melhora a qualidade do sono, sabe? Tomada de decisão. É muito legal para performance mental mesmo, para raciocínio, tomada de decisão, foco. A gente está vendo aqui, ó, algumas situações e que mostram, né, que falam o que a senhora está falando, mas é uma máquina. Como é que funciona isso na prática? Como é que ele age? Como é que trabalha com isso? Então, através de campo eletromagnético, a gente consegue estimular determinadas regiões do cérebro. Por exemplo, o córtex pré-frontal, dorso lateral aqui, a gente consegue colocar o campo, a manopla e estimular aquela região através de campos eletromagnéticos. Olha só. Então a gente consegue ativar a resposta de sinapses ali, entendeu? Melhorar essa performance de sinapse, de neurotransmissor. Aqui, ó, tá falando sobre humor, sobre, né, as pessoas ter mais energia, tá menos deprimidos, ou seja, tratando aqui, fala de ansiedade, desequilíbrio emocional, ou seja, as pessoas muita gente tem algum desse tipo de problema ou até mais de um. Isso. Então, realmente, esse tratamento vem com uma eficácia muito importante. Isso, porque qual que é o papel do medicamento? É melhorar a sinapse naquela região específica. O que a gente consegue com o aparelho, né? Com a estimulação magnética transcraniana? A gente consegue estimular aquela região específica que a gente quer. Que daí vai melhorar. Então, a região de foco, de tomada de decisão é o quê? De controlar impulso. Então, melhora o controle de impulso, pensar, agir, que é a mesma região de foco, por exemplo. E também age na questão, a senhora está falando de impulso, já vem naquilo que a gente estava falando, na questão de comer, por exemplo. Isso. Também atinge isso. Melhora muito a impulsividade, tanto para jogo, como para compra, como para comida. Porque como a gente conversou, a região, né, do sistema da recompensa, de liberado de dopamina, de prazer, né, tá ligado, muda a substância. Mas a gente consegue melhorar muito a questão do controle de impulso. E o Exomide é algo moderno que vem aí numa frente agora dentro dessa modernização. Isso. A estimulação magnética transcraniana já é um tratamento feito há muito tempo. Mas quando surgiu o Exominding, vieram 25 aparelhos para o Brasil inteiro. Olha só. E daí eu quis muito, sabe? Foi um sonho de poder proporcionar para os nossos pacientes da clínica essa modernidade. Então é algo que não tem em qualquer lugar, não vai encontrar o Exomide em qualquer lugar, a não ser aqui na nossa região, por exemplo, com a doutora Denise Cardoso. Isso, tem nos grandes centros do Brasil, que quando foram trazer, né, a empresa foi trazer para o Brasil, eu fiz questão de estar junto, de querer trazer e proporcionar essa modernidade e essa qualidade de vida para os pacientes. Qualquer pessoa que tenha esses transtornos, que tenham essas dificuldades, é receitável isso ou ainda tem que fazer uma avaliação, a pessoa passa por algum tipo de teste, como é que funciona? Isso, a gente vai fazer, durante a consulta, a gente vai entender o que a pessoa precisa melhorar.
Então, é sono, é a ansiedade, é o estresse, porque melhora muito o estresse. Mas a gente entende, assim, e vai fazer um plano de tratamento específico, né? Então, precisa repor vitamina, mineral, precisa suplementar, vamos organizar a dieta. Mas a gente sempre vai avaliar para dar o melhor tratamento, inclusive os parâmetros para aquele paciente, porque tudo é ajustável. São várias sessões? Como é que funciona? Para a melhora da performance, foco, por exemplo, a gente faz 6 sessões, mas depende por exemplo, transtorno depressivo, depende da resposta, né, assim, do transtorno, se for no caso de uma doença. Mas para a melhora da performance, a gente tem programas de 6 sessões. Agora, doutora, eu penso, quando eu vi essa questão do ExoMind, falei, vamos conversar com a doutora Denise para entender um pouco mais, porque aqui a senhora falou que são aparelhos neurotransmissores, ou seja, tira medicamento da jogada. E medicamento, é claro que é muito eficaz, mas quando a gente trata de transtornos mentais e tudo mais, geralmente são medicamentos fortíssimos. E aqui evita-se isso. Também é uma grande vantagem. A questão também, assim, eu já usei medicamento e não tive resposta. Marcela, a gente está em 2026, não se admite uma pessoa viver ansiosa, ou ficar depressiva, ou não ter vontade, né? Não se admite hoje dormir mal. Tá tão comum as pessoas falarem, eu acordo cansado, eu durmo mal, eu demoro para dormir, eu acordo no meio da noite. Isso afeta, inclusive, a longevidade, né? A gente vai ter mais chance de demência, por exemplo, no futuro. Então, organizar isso, melhorar sono, melhorar o gerenciamento de estresse, tudo isso a gente consegue dar, assim, uma energia mental, né? Bem importante para o paciente. Tá certo. A gente percebe ali... Tem idade, tem tipo de pessoa, tem algum pré-requisito ou qualquer pessoa, passando, claro, por esse crivo, mas qualquer tipo de pessoa que tem esses transtornos é recomendável? A gente avalia, né, para poder fazer a melhor indicação para esse paciente. Vai lembrar que não tem dor, o paciente fica acordado numa cadeira de massagem maravilhosa. Olha aí. Durante a sessão, dura em média de 20 a 30 minutos. Então, assim, é super confortável. Jovens, menores de idade, sim, ou idosos, qualquer um pode... Idosos, porque melhora bastante memória, qualidade do sono, né? Para fazer o sono ser reparador. E é só procurar, então, a clínica. Tem um WhatsApp, doutora, que pode entrar em contato com a senhora? Qual que é o WhatsApp? Para que as pessoas possam encontrar, né, saber marcar uma consulta, marcar uma avaliação com a doutora Denise Cardoso, que realmente eu achei muito interessante aí. Esse ExoMind realmente vai ajudar muita gente, principalmente no que eu estou dizendo aqui, gente, na questão de você evitar alguns medicamentos que são medicamentos eficazes, mas são medicamentos fortes. Então você vai ter esse tratamento que vai, e claro, de uma forma definitiva, né, doutora? Porque a pessoa às vezes passa por 6, vamos colocar aqui que ela tenha que passar por 10 sessões, mas vai resolver um problema, ela não vai ter que ficar a vida inteira tomando um remédio, porque senão ela vai voltar à ansiedade, vai voltar à depressão, ela vai voltar a não dormir, ou seja, não vai acabar não conseguindo, né, o medicamento às vezes é contínuo, né? E aqui não. E muitas vezes por dormir melhora a dor, né? Porque a pessoa relaxa mais. Então, para fibromialgia também, sabe, para dor crônica, a gente tem boa resposta porque melhora a dor, melhora o humor, melhora o estresse. Então, é muito legal a resposta ao tratamento. Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp é 4399 175 0896. Tá certo. As pessoas, então, podem procurar lá, marca as pessoas que estão acompanhando a gente, como nós estamos pela internet, então nós podemos ter pessoas do Brasil inteiro, né? Tem gente até fora do Brasil que acompanha o nosso podcast. Então, pessoas de qualquer região do Brasil, qualquer estado, pode marcar, pode agendar, pode vir aqui, até como a senhora disse, não tem tantos aparelhos desses, então é importante que as pessoas se atentem e venham aqui para a clínica da doutora Denise Cardoso. Isso. Doutora, vamos continuar falando a respeito de medicamentos. Essa questão dos medicamentos são importantes, são eficazes, mas tem que também tomar preocupação. Não estou dizendo agora da caneta emagrecedora, não. Estou dizendo até de outros medicamentos que as pessoas acabam utilizando para poder aliar o físico com o mental. Então, é importante a gente entender em qual contexto. Porque a pessoa pode estar com uma deficiência de nutriente e daí não ter energia. E depressão é o quê? Tanto tristeza, angústia
ou falta de energia. Então não se admite uma pessoa, às vezes, eu tô tratando o transtorno depressivo, eu melhorei, porque eu tava muito mal, mas não tem vontade, não tem iniciativa, sabe, tá aquém do que poderia. Então a gente analisa todo esse contexto, a funcionalidade, como é que ela tá, como é que tá o relacionamento. Porque se a gente for ver, né, tudo é bênção, é a família, é o trabalho, é o que a pessoa gosta de fazer, e de repente, para fazer um negócio, tá fazendo ele empurrado, tá fazendo pela obrigação. Não, pera lá, cadê o brilho, cadê a cor, né? O que tá faltando ali? Não é normal viver sem brilho, viver sem cor, sem motivação. Ao longo dos anos, dos últimos anos, a tendência vamos falar do brasileiro, né? Porque cada país também tem sua particularidade. Mas a tendência do brasileiro foi realmente dar uma relaxada, foi engordar mais, foi comer mal e ter esse tipo de consequência por conta de tudo que a gente já falou aqui, de vida corrida, de estresse, de ansiedade, de vários transtornos, de vários problemas que há muito tempo atrás não se tinha, da forma de comer, ou seja, vem piorando ao longo dos últimos anos, doutora? Sim, os alimentos, né, acabam sendo mais calóricos, né, porque antes fazia mais comida, agora compra-se mais, né, então vai ter mais gordura, tem os alimentos que são mais palatáveis, daí vão ter mais gordura, né, mais carboidrato, a junção dos dois, a facilidade que se tem, né. Lembra, antigamente a gente ia até na pizzaria, buscava para comer em casa. Hoje não, né? Assim, rapidinho, 30 minutos está ali na sua casa, sem menor esforço. Então, essa questão da vida corrida, da facilidade com alimentos mais calóricos também. Mas também a questão de cobrança, de falta de sono, né? De uma rotina também mais exaustiva, né? O excesso de informação, por exemplo. Muito se usa o chamado Google, agora as IAs, para substituir um profissional como a senhora, e de uma forma, é lógico, errada, mas muito a senhora encontra lá a pessoa, eu fui lá, busquei no Google a informação, acabei fazendo, tive problema, não deu certo, e agora estou vindo aqui, ou seja, ao invés de ir num profissional, já num primeiro momento. Assim, os pacientes, eles já chegam lá, doutora, esses dias o paciente falou, doutora, é verdade, o chat me falou igualzinho você. Mas, assim, eles procuram buscar. E isso é interessante, assim, porque gera uma curiosidade, né, nos pacientes. Então, eles estão vindo com a informação, doutora, eu vi isso aqui, eu fiz isso aqui. Mas tem que entender que nem sempre o chat vai dar certo. Mas tem gente que usa, por exemplo, para ir anotando ali quanto que comeu no dia. E o que eu costumo dizer, a gente não vai ficar contando caloria, a gente vai falar sobre o metabolismo daquele alimento, o que ele tem de nutriente, o que ele não tem, por que você comeu aquilo, né? O que faz você comer o que você come? Então, a gente vai olhar sempre por trás de tudo, né? Assim, a ponta do iceberg é aquele comportamento alimentar, mas toda a montanha que está embaixo é ansiedade, é estresse, é privação de sono, é preocupação. O que está levando aquilo? Mas os pacientes anotam, eu acho bem interessante. Comi tanto, doutora, como é que você sabe? Tanto de proteína ontem, mas como você sabe? Não, que eu anotei no chat ali, ele deu para mim, sabe? Então, tem essa busca. Às vezes bem usado ou não, mas a gente acaba direcionando, sabe? Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bom a gente falar de saúde, principalmente física e mental. E essa novidade que a senhora está trazendo aí, né, para Londrina, para o norte do Paraná, enfim, para o nosso estado, que é o ExoMind, que realmente vem para revolucionar, é uma modernidade muito interessante e parabéns pelo trabalho que a senhora tem e a preocupação, né, que a senhora tem de trazer esse tipo de modernidade, trazer esse tipo de tratamento cada vez mais importante e eficaz para as pessoas. Obrigada, Marcelo. Doutora, uma última pergunta que me surgiu agora. Mais homem ou mais mulher tem procurado cuidar do físico, cuidar da mente? Como é que tem sido isso? O consultório, assim, teve muito mais mulher, né? Mas agora tem ido muitos homens. Elas levam os maridos, ou os maridos, né, acabam procurando tratamento mesmo, porque querem viver melhor. Parece que a facilidade, né, de, não, eu preciso estar melhor. Então, os homens, eles estão procurando, e eles estão buscando melhorar a questão de massa magra, de perder gordura, sabe? É muito legal, assim, ver essa iniciativa masculina crescendo no consultório também. É medo de morrer? Que os homens têm? Porque daí, na verdade, o homem procura, não pela balança ali, mas eles falam, doutora, mas eu tô demorando a fazer a mesma coisa, tô cansado, não tenho mais tanta libido, sabe? Então, essa alteração na cobrança que eles têm.
Ou às vezes a mulher reclama que tá muito irritado, a bebê não tá dormindo bem. Ou às vezes a mulher fala, tá ronca demais, eu não durmo. Então, aí eles acabam, para melhorar esse contexto todo, buscam tratamento, emagrecem e assim pegam. De uma vez que começa, eles vão embora. Vai embora, tá certo. Doutora, obrigado. Vamos tomar uma água aqui. Inclusive, ó, nessa caneca personalizada. Você viu? Gostou da canequinha? Muito bonita. Personalidade. Essa Londrina. é sua, tá? É minha? É sua. Pode Legal. levar aí do podcast do Marcelo Villa essa caneca personalizada, que é um presente aqui do nosso podcast para os nossos convidados. É um presente lá da Arte Brindes. Quero agradecer a Arte Brindes Empresariais, que tem essa caneca bacana, que traz aí um trabalho já desde 1996, uma empresa que traz para você, para sua empresa, de repente um evento, um casamento, uma festa de aniversário, formatura, você vai realizar, precisa de brindes aí, converse com o pessoal da Arte Brindes, que realmente tem uma eficácia muito bacana, produto de qualidade bonito, fica realmente bacana de um jeito que você vai se surpreender. Eu, por exemplo, falei, será que vai ficar bom a logo aqui? Ficou melhor do que eu imaginei. Então, converse com a equipe da Arte Brindes, procure aí nas redes sociais Arte Brindes, né? Você vai ter ali o contato, vai conversar com toda a equipe da Arte Brindes. E essa aí é sua, tá, doutora? Ai, muito obrigada, muito bonita, nossa, muito bem feita mesmo. Pode... É Londrina, né? É, aqui de Londrina, e o podcast mostra aí, né, a imagem de Londrina, né? Então é uma imagem bacana e vale realmente, várias pessoas aí têm levado para guardar, para realmente ter de recordação do podcast e da própria cidade de Londrina. Ai, muito obrigada. Tá bom. Doutora Denise Cardoso, você pode então encontrar também no Instagram, tá? Procure lá nas redes sociais que você vai encontrar a doutora Denise. E também pra gente encerrar, deixa eu falar aqui que nas redes sociais você encontra informações desse estúdio que nós estamos aqui, que é o Estúdio Copag. Pode abrir aí, abre pra minha tela, olha só pra você ter uma ideia, ó, que cenário bonito que eu estou aqui com a doutora Denise, né? É o cenário aqui do Estúdio Copag. O Estúdio Copag você pode gravar também o seu podcast como o Marcelo Villa, você pode ter aí, você que é professor, gravar videoaula, fazer aí algum tipo de curso, mentorias, você grava aqui com alta definição de áudio e vídeo. Então entre em contato, vá lá no Instagram, entre em contato aí com o pessoal do Estúdio Copag, você vai também poder gravar aqui no mesmo estúdio que o Marcelo Villa, tá bom? Gente, muito obrigado. Na semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast. Vá também lá no meu Instagram, Marcelo Villa TV, que você vai ter mais informações, mais detalhes, vai poder compartilhar alguns cortes dessa entrevista bacana com a doutora Denise para os seus amigos, para os seus familiares, manda no grupo de WhatsApp, ó, informação importante que a doutora Denise passou aqui, para de repente alguém que não pôde acompanhar, que perdeu o episódio inteiro, tá bom? Semana que vem estaremos de volta na terça-feira com o nosso podcast do Marcelo Villa. Grande abraço a todos e até lá.